Olá meu aluno, olá minha aluna, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Lozeiro, da disciplina de Cálculo 1, e vamos dar continuidade à disciplina de a teoria de limites, certo? Hoje a gente vai estudar o conceito de limites laterais. Então vamos lembrar um pouquinho de limite. Limite é o que? A gente vai calcular o limite de um ponto, né, um ponto determinado da minha função, certo? Aonde o que? Aonde o domínio não exista, né? E a partir desse ponto a gente vai ter uma imagem, né, em f de x para determinar esse valor. Você percebe aqui, vamos dar um exemplo, a gente tem o valor de número 1. Então 1 é o limite lá, x tendendo a 1, certo? No limite lateral a gente vai pegar os valores mais próximos de 1 à esquerda ou à direita, ou seja, os valores mais próximos de 1 maior que 1 e menor que 1. E a partir disso, vamos calcular o limite desses valores e observar o que? Se existe ou não, né, essa condição de limite lateral. Quando eu sei que um limite existe ou não, a gente vai determinar se um limite vai existir ou não quando eu calcular os limites laterais e derem o mesmo valor, certo? Então isso é muito bom para quando a gente for estudar o próximo assunto, que vai ser limites no infinito, a gente vai poder ter o que? A gente vai poder ter a determinação se um limite existe ou não, certo? Então, pessoal, é interessante a gente dar um pouquinho de conceito de limite lateral, porque aí a gente vai ter mais uma prova da existência ou não de um limite, certo? Então, vamos lá. Seja f uma função definida em um domínio D, que pode ser um intervalo ou uma reunião de intervalo, certo? Lembre que o limite é sempre calculado em cima do domínio, no limite do domínio, por isso que o nome é limite de função. Definição, seja A um valor que pertence aos reais, certo? Então, lembre lá do x tendendo a A, tal que B também pertence a A, ou seja, A e B vão estar presentes aonde? Vão estar contidos no domínio da função f, certo? Então, lembre que naquele exemplo passado, o 1 não está no domínio, mas o valor muito mais próximo que ele, como 0,9992 ou 1,0005, eles estão no domínio. Eles estão no domínio eles estão no domínio da função. Então, o número real L é o limite à direita de f de x quando x se aproxima de A pela direita, certo? Se todo é epsilon maior que zero, lembre que o epsilon é a diferença entre o meu ponto específico do domínio e o ponto que eu estou levando ele para a direita, certo? Existe e vai existir também um delta, ou seja, uma resposta diferente aí da minha função, certo? Então, observe o seguinte, a gente determina que esse valor de A, e a gente coloca um mais aqui em cima, é justamente para determinar que são valores maiores que A. Então, não é um A de negativo, ou perdão, não é um mais de positivo, é um mais de quê? De que são valores maiores que A. Então, preste atenção nesse exemplo aqui embaixo, ó, você percebe que no ponto não existe limite, certo? Por que não existe limite, professor? Porque a gente trabalha no limite do domínio, certo? No entanto, se você perceber que o valorzinho mais próximo do A, não importa o quanto ele seja próximo, já vai existir limite. Então você tem que focar isso na sua cabeça. No ponto exato onde a gente pede o limite, né, a gente bota o x para atender, ele não existe. Justamente porque a função ela não existe, né? Não tem domínio nesse ponto A. Então a função não existe nesse ponto A. No entanto, quando eu boto um valor um pouquinho maior que A, essa função já começa a existir e logicamente eu vou ter um domínio aí. E eu tendo um domínio, eu vou ter um limite também respectivo a esse ponto. Agora a gente vai dar uma observada no caso A menos, ou seja, para valores menores que A. E a lógica é idêntica, né? Então você percebe aí que não importa qual próximo de A seja esse valor, tendendo aqui para o lado esquerdo, você vai ter também, correto? Essa relação aí de domínio pertencente à função, beleza? Então aí vai ter a quantidade da função vai permanecer e o limite vai existir. Beleza, pessoal, agora vamos fazer um exercício para a gente entender aí na prática, né, como é que funciona esse lance
de domínio de limite lateral, correto? Então vamos lá, limite de 2 mais de f de x e limite de 2 menos de f de x. Eu vou querer um cálculo aí desses dois limites, tá? Então, a função f de x, ela obedece a esses critérios aqui. Então vamos lá, x ao quadrado mais 1 para valores menores que 2. Então isso se enquadra no limite 2 menos, né? Que são valores menores que 2. E menos x ao quadrado mais 9 para valores maiores que 2. Então isso se enquadra a limite de 2 mais. Então como é que se resolve essa questão? Essa questão se resolve de maneira bem prática, né? Você só substitui aqui aonde tiver 2, perdão, tiver x, né? Não tiver x, você coloca 2, então 2 ao quadrado mais 1 dá 5. Isso para limite o quê? Para limite com valores menores que 2. Agora, quando eu exerço essa função para valores aí maiores que 2, a gente usa essa função aqui de baixo, tá? E aí também dá 5 a resposta. Então tem uma coisa interessante aqui, que a gente pode verificar que o limite para esquerda, ou seja, para valores menores que 2, e para a direita, para valores maiores que 2, deu o quê? Deu o valor de 5. Beleza, gente? Agora vamos fazer mais um exercício. Esse muda os valores das funções, né? Aqui seria o quê? Para valores maiores ou iguais a 2. E aqui para valores menores que 2, tá, pessoal? Então vamos dar continuidade. E perceba que a gente só substitui também e a gente achou 2 e 2 também. Então, uma coisa interessante aqui. 2 pontos interessantes de serem observados. A função parte justamente desse domínio aí de 2, certo? Então ela parte justamente nesse valor 2. Você percebe que esse percorrer da função ele é contínuo, ou seja, não tem nenhuma quebra aqui, tanto essa parte de cima quanto essa parte de baixo. E tem um ponto de encontro entre elas. E o ponto de encontro é que faz a função não ser descontínua, né? Agora, professor, o que é que tem a ver a função ser descontínua? Tem a ver que a gente vai resolver um próximo exercício e a gente vai perceber que funções descontínuas têm limites inexistentes, certo, gente? Mas isso aí a gente vai ver aqui nos próximos slides. Agora, por que a gente estuda limite lateral? Qual é a relação entre limite e limite lateral, professor? Por que a gente precisa tanto estudar limite lateral? A gente tem que ter um conceito forte de limite lateral. Justamente por isso. Então, tem uma função f em um domínio D, né? Nas seguintes condições de definições, que a gente tem x tendendo a A, certo? De f de x igual a L. Se somente os limites laterais existirem, certo? Mas, como assim, professor? É o seguinte, eu quero o limite de A, mas em muitos casos eu não posso chegar em A, porque ou zera a questão, ou zera o meu problema, eu não tenho eu vou ter aquele caso de indeterminação de 0 sobre 0. Então é interessante usar os limites laterais. Então eu calculo o limite lateral, tanto pela direita quanto pela esquerda. Primeira coisa que tem que acontecer é que eles têm que existir. Se um limite existir e o outro não, não existe limite à função, certo? Nesse ponto. E outra coisa, os limites têm que ser iguais. Os limites têm que ser iguais. Tá bom, gente? Então vamos lá. Teste para determinar quando não existe um limite. O teste é o seguinte, você vai calcular o limite lateral pela esquerda, você vai calcular o limite lateral pela direita, e a partir disso, certo? Você vai ter dois resultados. Se eles forem iguais, o limite existe. Se eles forem diferentes, o limite não existe. Então, esse é o teste. Por isso que a gente estuda limite lateral, justamente para testar, para ver se uma função ela tem nesse ponto, né? Tem ou não limite, beleza? Tranquilo, professor. Então, aquele exemplo que o senhor fez anteriormente, a gente pode achar o limite de 2 apenas calculando os limites laterais? Exatamente, é o que fizemos aqui, ó. Achamos o limite lateral pela esquerda primeiro, depois achamos pela direita. A regra pertenceu? A regra aconteceu? Aconteceu. O limite aqui existe, é 5, e o limite aqui existe também. E eles são iguais, 5 aqui e 5 aqui. Então, pelo teorema que a gente acabou de ver, o limite de x tendendo a 2 só pode ser o valor de 5. Beleza, gente? Agora, professor, quando esse problema não existe, né, o que acontece?
Então, pessoal, vamos fazer só uma pequena correção, que aqui o limite ele está tendendo a 1, tá? X está tendendo a 1. Deixa eu consertar aqui. Opa! Então, x tendendo a 1. Beleza, gente? Então, vamos lá. X tendendo a 1 de f de x. Então, foi dada aqui as duas funções. X ao quadrado quando x for menor que 1 e 3x quando x for maior ou igual a 1. Olha que coisa interessante. A gente vai usar o teorema e vai calcular. Só basta substituir. Para valores maiores que 1, a gente só multiplica 3 vezes 1, dá 3. Para valores menores que 1, a gente eleva ao quadrado e a resposta é 1. O que aconteceu aqui, professor? Aconteceu o que a gente temia, né? Os limites são o quê? Diferentes. Aqui tem 3, aqui tem 1. Ou seja, não existe limite. Beleza, professor. Mas existe outra maneira de eu saber isso, professor? Sem ter que fazer limite lateral? Plote o gráfico. Olha que coisa interessante. Você plotou o gráfico e você percebeu que teve o quê? Teve uma descontinuidade. Então, há duas maneiras de eu descobrir se o limite existe ou não. A primeira é calculando por limite lateral. Você faça pela esquerda, você faça pela direita. E aí o que acontece? Se os valores forem iguais, o limite existe. Se os valores forem diferentes, o limite não existe. E a outra forma é plotando o gráfico. Ocorreu alguma descontinuidade? Se ocorreu, o limite também não existe. Tá, gente? Então tem a forma gráfica e a forma por cálculo. Professor, qual é que o senhor recomenda? Eu recomendaria por cálculo, porque nem sempre a gente tem uma ferramenta boa de plotar gráfico, certo? Então seria mais prudente você fazer por cálculo. Beleza? Beleza, pessoal. Então a gente acabou de ter um conceito interessante, que são os limites laterais. Então agora a gente vai estudar uma finalidade muito interessante que os limites laterais têm em relação ao cálculo de limites, certo? Então hoje, nesse momento, né, a gente também vai dar continuidade aos limites no infinito e limites infinitos. Então, a gente vai saber primeiro a diferenciar os dois, certo? E após isso, vamos mostrar alguns exemplos, né? E também no próximo vídeo, no vídeo dos exercícios, a gente vai mostrar aí uma continha onde a gente utiliza limites laterais para calcular esse limite, tanto no infinito quanto limites infinitos, certo? Então, professor, parece que é tão igual, né? Limites no infinito e limites infinitos, mas tem diferença. Então, de certa forma, tem uma diferença aí entre limites no infinito e limites infinitos. Então, vamos lá. Vamos começar por limites no infinito. Então, seja uma função f, onde ela tem um domínio aí de a até o infinito, certo? Pertencente aos reais. Então, diz que o limite de x tendendo ao infinito de f de x é igual a L. Então, perceba aqui duas coisas. Quando eu falo de limite no infinito, é quando x, ou a variável responsável nesse cálculo, está tendendo ao infinito. Correto, gente? Então, quando x tende ao infinito, a gente diz que é limite no infinito. Outra coisa, muitos alunos confundem isso no valor do limite. Ah, professor, se x está tendendo ao infinito, e de certo está tendendo ao infinito, a resposta sempre é infinito. E isso não é verdade, pessoal. Isso não é verdade. Vai ter contas em que x tendendo ao infinito, a resposta, o limite no caso, é infinito. Mas vão existir respostas, desculpe, em que o caso não ocorre, tá? Ou seja, esse valor de limite vai ser um valor real e finito, ou seja, uma constante. Então, professor, parece meio ilógico no começo, né? Porque eu estou atendendo alguma coisa em infinito e no infinito seria infinito, né? A resposta. No entanto, a gente vai trabalhar aqui o infinito com operações matemáticas. Então a gente vai conseguir cancelar ele em alguns casos, ou seja, o oposto do mais infinito que é o menos infinito e por aí vai, tá, gente? Então, vamos com calma que a gente vai conseguir aí resolver esses exercícios. Aqui também tem um exemplo já atendendo de menos infinito a b, ou seja, de menos infinito até uma constante b pertencente aos reais. Então a gente também tem o mesmo exemplo do exemplo anterior, no entanto agora é x tendendo a menos infinito. Novamente, segue a mesma lógica, esse valor de L aqui não é obrigado, tá? Não é obrigado
a ser um valor infinito, tá? Ele não é obrigado. Então vamos para um exemplo para a gente verificar aí o que o professor está falando. Verifique que limite de x tendendo a infinito é de 1 sobre x. Então, gente, isso aqui é uma questão pura e simples de limite no infinito. Por quê, professor? Como é que eu sei que é limite no infinito? É porque o x está tendendo ao infinito, tá? Então, se o x está tendendo ao infinito, a gente descobre isso como limite, tá? Limite no infinito. Agora, primeira coisa que a gente tem que observar é se há o caso de indeterminação. Então, vamos lembrar das nossas aulas anteriores que indeterminação é o quê? É quando ocorre 0 sobre 0, correto? Nesse caso aqui, o 1 é uma constante, então não tem como em cima ser 0. Vocês perceberam aí? O 1 não depende da variável x, ó. Ele é independente da variável x. Então, não importa quais valores de x serão assumidos aí, a gente não vai mudar esse valor de 1. Então, como é que seria? A gente substitui. Fica 1 sobre infinito. Gente, aqui não há indeterminação. Não há indeterminação. Por quê? Primeiro, a indeterminação é 0 sobre 0. E outra indeterminação que a gente vai utilizar muito é infinito sobre infinito. Tá? Então vamos lá, professor. Eu achava que infinito sobre infinito era 1. Não. Aqui no cálculo 1, infinito sobre infinito é uma indeterminação, gente. Então a gente tem que sanar a indeterminação, tem que tirar a indeterminação, tá? E aí a gente pode usar aqueles artifícios que a gente fez nos exercícios anteriores. Então vamos lá. 1 sobre infinito dá 0. Professor, aí que eu não entendi, minha cabeça deu um nó. Para mim, 1 sobre infinito era infinito. Gente, vamos fazer um pequeno teste com a sua calculadora. Divida aí 1 por 10. 0,1. Divida agora 1 por 100. 0,01. Divida agora 1 por 1000. 0,001. Então, o que você está percebendo aí? Você está percebendo que quanto mais você divide por um número maior, essa resposta se aproxima de 0. Então, coloque aí 1 dividido por 1 milhão. Olha o valor baixo que vai dar. Certo, gente? Então, quanto maior for o meu denominador, menor vai ser essa resposta. Se a gente tem um denominador infinito, é prudente a gente pensar que 1 dividido pelo infinito é 0. Tá, gente? Então, essa questão te trouxe duas provas. A primeira é: x está tendendo a infinito e a resposta é 0. Olha, a resposta não é infinito. E outra coisa, não há indeterminação com 1 sobre 0. Perdão, gente. 1 sobre 0 também, mas com 1 sobre infinito. Não há indeterminação com 1 sobre infinito. 1 sobre infinito é igual a quanto, gente? 1 sobre infinito é igual a 0. Tá? Então, duas coisas importantíssimas aí que vocês têm que memorizar. Beleza? Agora, no item 2, eu estou pedindo para verificar qual é a diferença do item 2 para o item 1. É que está tendendo a menos infinito. E também 1 sobre menos infinito dá 0, tá? Não tem como dar menos 0, viu, gente? Não tem como dar menos 0. 0 não assume valor de... não assume módulo, tá? Ele não assume sinal, no caso, né? Não existe mais 0 e menos 0, tá bom? Então a resposta é 0. Simplesmente isso. Agora vamos calcular, vamos tentar entender como a gente entra nesses limites no infinito, tá? Com as funções racionais. Lembrando a vocês que funções racionais é o quê? É divisão de polinômios, tá? Eu tenho um polinômio em cima dividido por um polinômio embaixo, tá, gente? Então é simplesmente isso. Então vamos lá, vamos calcular, vamos achar o p de x e vamos brincar um pouquinho com esse tipo de questão. Então, p de x é igual a n de x elevado a n, ou seja, o n é o maior grau, tá? É o maior grau desse polinômio. Vamos para o q de x. Q de x é igual a bm vezes xm. xm é o maior grau desse polinômio. Você percebe aqui que depois, ó, vem n menos 1. Quem é maior? N ou n menos 1? N. Aqui no caso, quem é maior? M menos 1 ou M? O M, correto? Então aqui a gente tem duas simbologias. P de x sobre Q de x, tá? Então vamos lá. Quando o grau n for igual ao grau m, o que é que vai acontecer? A gente vai buscar, tá? A gente vai buscar só o termo que acompanha a variável. No caso é o AN.
E a gente vai buscar o termo que acompanha a variável na função q de x. Certo, gente? Então a resposta vai ser só AN por BM. Então eu nem vou precisar fazer aqueles cálculos todos lá. De se tiver indeterminação, tentar tirar a indeterminação e tudo mais. Lembrando que isso só vale para quê, gente? Olha esse sinalzinho aqui, ó, x tendendo ao infinito positivo ou ao infinito negativo. Se você fazer essa questão com, sei lá, x tendendo a A, x tendendo a B, que são constantes, não vai funcionar. Isso aqui só funciona, tá? Para equações que tem, para limites que tendem ao infinito, certo, gente? Agora vamos ver aqui o que acontece nesse caso abaixo, quando o m for maior que o n. Aí a resposta vai ser zero, tá? A resposta vai ser zero. Beleza, pessoal? Tranquilo, pessoal. Então, a gente vai, né, entender isso melhor fazendo exercício, tá? Então, professor, não entendi nada que o senhor falou. Com o exercício você vai entender melhor. Aqui eu só estou mostrando para você, só estou botando o x elevado a n em evidência, o x elevado a m em evidência, né? Então, se a gente aplicar os limites da proposição 5, que é aquele item 5 lá, das propriedades na aula 2, a gente vai obter o resultado para n maior que n, né? N maior que m. Então a gente vai ver os próximos itens para a gente observar o que vai acontecer. Então vamos lá. Olha esse exemplo. Então, professor, eu tenho duas coisas. Meu aluno, eu tenho duas coisas para mostrar para você. Primeira coisa é o seguinte. Primeira coisa é, você vai na equação de cima e circule ou grife o maior grau. O maior grau é x a terceira. Você vai na equação de baixo, certo? E também grife o maior grau. O maior grau aqui é x a quarta. Então agora a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vamos lá. O n é igual a quanto? É igual a 3. E o m é igual a quanto, gente? É igual a 4. Então agora você já sabe como pegar o n e o m. É só você ir encontrar o maior grau. O maior grau é 3? Pronto, 3. O maior grau é 4? Pronto, 4. Então qual é o caso que a gente tem aqui? A gente tem o caso m maior que n. Quando isso acontece, gente, a resposta é zero. Vocês viram aí como é fácil? É só aplicar a propriedade. Certo? É só aplicar a propriedade. Não teve conta, não teve estresse, não teve complicação. Você só aplicou a fórmula que a gente acabou de ver aqui no slide anterior, tá? Então, se você teve dúvida, volte no slide, observe lá a relação matemática, quando eu digo que m maior que n, esse valor é zero, não preciso fazer conta, não preciso mexer em nada, eu já sei essa resposta, tá bom? Agora, professor, vamos fazer um caso n igual a m? Então, você que manda, meu aluno. Olha aí. Ah, detalhe interessante que faltou o professor falar. Perceba aqui, ó. Perceba uma coisa bem interessante. Está aqui de amarelo queimado. X está tendendo ao quê? A infinito. Não faça esse método se x não tender a infinito ou menos infinito. Exemplo, se aqui nessa questão x está tendendo a 3, não faça isso. Você vai errar a questão. Você só pode fazer isso quando x tender ao infinito. Então vamos para baixo. É quando x está tendendo o quê? A menos infinito. Então vamos lá. Professor, eu não entendi porque m é igual a n nesse caso. Vamos lá. Quem é o maior grau aqui? 2x. Embaixo, quem é o maior grau? Embaixo, o maior grau é 3x. Tá bom, meu aluno? Então vamos lá. M. Gente, desculpe. É só 1, né? Que é o termo que acompanha o x lá em cima. Então o maior grau aqui é 1. O maior grau aqui também é 1. Então m igual a n. Prontinho. Feito. M é igual a 1, né? E o n é igual a 1. Então, professor, ainda não entendi m e n. Vamos lá. O grau que acompanha o x é 1. Em cima e embaixo. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Eu só vou pegar, pura e simplesmente, o terminho que acompanha o maior grau, 2. E o termo em cima e embaixo, né? O termo que acompanha o maior grau embaixo. Então, a resposta é 2/3. Beleza, gente? Não é difícil. É bem facinho. Você aplicou novamente aí
pura e simplesmente a fórmula. Você não precisou fazer conta, você não precisou fazer nada disso. Você só foi lá e resolveu a questão, tá, gente? Então, uma questão dessa aí, se cair na sua prova, é muito tranquila de você fazer. Você não vai gastar nem 2 minutos fazendo uma questão dessa, tá bom? Então, lembrando, como eu vejo o maior grau, você vê aonde é que tem a potência maior. Na primeira aqui, a potência maior é 3, x a terceira. Aqui a potência maior é 4, x a quarta. Esse é um caso n menor que m, ou seja, n maior que n. Isso vale 0, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos continuar nossa aula. Aqui é um outro exemplo, só que aqui ele usou funções racionais, tá? É radical, né? Ele usou uma raiz. Então você percebe que ele usou a propriedade do limite lá, uma daquelas que a gente estudou, botou o limite dentro da raiz. E aqui, meu amigo, não tem mais problema, já que o limite está dentro da raiz, tá? Então vamos só ver os detalhes. O detalhe primeiro é, de novo, te atento a isso, é x tendendo ao infinito, tá? Outra coisa, vamos ver quem é o maior grau aqui em cima. O maior grau aqui em cima é x ao quadrado. Quem é o maior grau aqui embaixo? X ao quadrado. Os graus não são iguais? São iguais. Então eu só vou pegar o termo que acompanha o x ao quadrado. Quem é o termo que acompanha o x ao quadrado? Professor, não está dizendo nada aí. Quem é esse termo? É 1, gente. É como se estivesse subentendido aqui o valor de 1, tá? Então bem aqui tem o valor de 1. E aqui também tem o valor de 1, tá? Quanto é 1 dividido por 1? Raiz, perdão, 1, né? E tá tudo dentro da raiz, então raiz de 1 é igual a 1. A gente achou o nosso resultado, tá bom? Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade aí pra gente mandar bala aí nos nossos exercícios. Agora a gente vai para o conceito de limites infinitos. Beleza, professor. O professor me disse que limite no infinito é quando x tende a alguma coisa. Correto. Te falei exatamente isso. Agora, professor, como é que é esse lance de limites infinitos? Limite infinito é quando a minha resposta dá infinito. Ou infinito positivo ou infinito negativo. Então vamos lá, vamos ler um pouquinho sobre isso. Seja f uma função definida no domínio D, correto? No domínio D, que pode ser um intervalo ou uma reunião de intervalo, certo? Esse domínio, seja A um ponto em que não pertence necessariamente a esse domínio. Lembrando que limite a gente pega o que a gente pega sempre o ponto que não pertence ao domínio, porque aí a gente acha o que? O limite para a função, o limite de x para a função existir, tá? Esse valor de função de existência. Mas tal que nas proximidades de A existem pontos em D. Perfeito, perfeito. Aqui a gente entra para o conceitozinho de limite lateral. Lembra que eu mostrei aqueles gráficos para vocês que um pouquinho mais desviado eu tenho o quê? Um pouquinho mais desviado para a esquerda ou para a direita, eu entro no meu domínio. Certo. Então, em outras palavras, qualquer intervalo aberto que contém A intersecta D de uma forma não vazia. Ou seja, eu tenho um intervalo de valores e esses intervalos de valores entram o valor A. Então, se eu tenho um intervalo 0,9999A, A e 1,000A, exemplo. Então, o que a gente tem? A gente tem valores próximos de A. O A não toca no ponto do domínio, mas aqueles outros dois valores eles tocam no domínio, certo? Se eu continuo sem entender, vamos fazer aqui um pequeno desenho para você. Ó, tem aqui a reta, aqui tem o valor de 1. Bota aqui um valor muito próximo de 1, pode ser 0,09, chama ele de A. E um valor muito próximo aqui de 1 do outro lado, pode ser 1,0002. E aí você percebe o quê? Que esse conjunto de valores aqui pertence ao domínio, com exceção desse aqui. Então é isso que ele está falando, tá, pessoal? Está falando apenas isso. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar nossa aula. Tranquilo. Então vamos lá. Então dizem que o limite de x tendendo a de f de x é mais infinito quando obedece todas aquelas regras, gente, do a maior que zero, que tem que ter um delta maior que zero também, tranquilo? Isso aqui é mais daquele conceito que a gente estudou inicialmente. Embaixo a gente já tem um exemplo com menos infinito, que também segue a mesma lógica, tá, pessoal? Então vamos fazer um exercício. Um exercício a gente vai conseguir se alinhar mais um pouquinho. Então vamos lá.
Olha que coisa interessante. Ele quer o limite de x tendendo a 1 de 1 sobre x menos 1, né? Se eu colocar 1 aqui, pessoal, o que vai acontecer? Isto aqui vai zerar. Vocês concordam? Então vai dar o quê? 1 sobre 0. Vamos lá. Isso aqui é caso de indeterminação, gente? Não. Não é caso de indeterminação. Aprenda isso. Tá? Aprenda isso que eu vou falar para você. Gente, agora a gente vai entrar num conceito muito interessante. De dúvidas também de muitos alunos. É como saber se há indeterminação ou limite infinito. Certo? Então, professor, como é que eu vou... Isso também serve para limite no infinito também, né? Professor, como é que eu vou saber que eu tenho que fazer aquelas fatorações todas lá, ou divisão de polinômios? Ou quando eu sei que é um limite infinito ou não infinito, né? Essa confusão acontece mais com o limite infinito, porque o limite no infinito, ele sempre tende a infinito, né? Então, isso o aluno já olha e já percebe logo de cara que aquilo ali é cálculo de limite no infinito. Agora, com limite infinito, o aluno não sabe ainda. Por quê? Porque esse x pode tender a constante, né? Então, aí eu vou ficar na dúvida. É indeterminação? É limite infinito? Então, vamos sanar essa dúvida aí. Há uma maneira rápida de solucionar isso. Então, vamos lá. A indeterminação sempre ocorrerá no caso 0 sobre 0. Já o limite no infinito, perdão, aqui não é no infinito, tá, gente? É limite infinito, tá? Houve um erro aqui de digitação. Já o limite infinito ocorre na indeterminação c sobre 0, sendo c qualquer número real. Vamos para o exemplo? Olha essa questão aí, bonitinha, né? X à terceira menos 2x ao quadrado mais 5x menos 4. Você percebe que nesse caso aí, se eu substituir por 1, em cima e embaixo vai dar caso 0 sobre 0. Então aí eu vou ter que fazer o quê? Nesse caso, a indeterminação tem que sair por meio de fatoração ou divisão de polinômios, correto? Agora vamos para esse exemplo aqui. Limite de 2x menos 10, limite de x tendendo a 1, perdão, de 2x menos 10 sobre x menos 1. Olha que interessante, se eu substituir vai dar menos 8 sobre 0. Aqui você percebeu que não há indeterminação, por quê? Porque tem um menos 8 aqui em cima. A resposta é menos infinito. Então é isso, gente. Nesse caso, a indeterminação é interpretada como valor infinito, correto? Essa indeterminação de menos 8 sobre 0, ela é interpretada como valor infinito. Como assim interpretada como valor infinito? A gente sabe que menos 8 sobre 0 não pode calcular, mas a gente pega uma aproximação e diz que aquilo ali tende a menos infinito. Certo, pessoal? Então, a nossa aula acaba por hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E que seja boa para você, proveitosa. Beleza? Um grande abraço aqui do professor Luiz e até a próxima.